E aí, gente, eu pedi para vocês nas últimas aulas fazerem umas pesquisas com relação às sociedades africanas e aqueles reinos da Gana, Yorubá, do Mali, certo? E hoje a gente vai estudar um pouquinho, uma revisão a respeito desses conteúdos das sociedades africanas e entender como cada uma delas se desenvolveu. Eu sei que vocês já pesquisaram, é só mais para reforçar uma revisão e fazer os nossos exercícios, beleza? Espero que todo mundo esteja se cuidando bem, ficando em casa. Vamos lá para as nossas aulas, beleza? A África, gente, como a gente já conhece, é importante em seu aspecto de origem na humanidade. Vocês lembram que o ano passado eu falei que nós viemos, nossa população ela se formou a partir da migração de vários povos de origem africana através do Estreito de Bering, não é isso? E a África, apesar de ser um continente bastante diversificado e possuir uma cultura bastante rica, por muito tempo, por vários e vários séculos, ela foi muito desvalorizada pelos europeus, principalmente porque eles subjugavam os africanos como povos inferiores. Então, esse povoamento do continente, ele envolveu diversas populações de diversas origens e de diversas culturas. E nessas culturas elas vão formar clãs e aldeias através do processo de migrações, tribos e vão intensificar um conjunto de comércios entre eles e também comércio de origem internacional. Através desse comércio, as sociedades africanas elas vão começar a se desenvolver através da linguagem oral, principalmente depois, mesmo com a existência da escravidão dentro do processo de colonização, e essa cultura oral que vai fazer com que o continente africano se desenvolva, certo? Um aspecto positivo, um aspecto positivo da cultura africana era o valor da palavra. Assim como acontecia no Brasil durante os séculos 18 e 19 e até o início do século 20, a palavra para os povos africanos ela tinha estimado valor. Quando a gente fala que os povos africanos eles formaram belos clãs, significa dizer que eles desenvolveram, assim como todos os povos, sociedades. Sociedades que começaram a partir de pequenas clãs e aldeias, que foi responsável pelo modo como eles viviam naquela região, e clãs e aldeias que na África subsaariana começaram a organizar esses pequenos ciclos. Com o tempo, esses clãs do mesmo parentesco que formaram as grandes aldeias começaram a migrar para outras regiões, certo? E essas migrações, a partir dessas migrações de povos da mesma origem, foram formando as pequenas tribos, certo? Vale salientar que o sistema de parentesco entre essas tribos era um componente muito importante. Por que era um componente muito importante? Porque era a partir disso que foram se formando os pequenos impérios, certo? Também é importante mencionar que com relação a essa parte aqui do comércio internacional, principalmente as rotas de Gibraltar, entre o Mar Vermelho e Madagascar, entre o sul e o norte do Saara, foram responsáveis por grandes relações entre eles, certo? Também é importante dizer que a cultura oral, como eu já falei, foi importante, mas também uma característica desse povo que a gente não deve deixar de mencionar é que essas sociedades elas foram importantes a partir do momento que elas possuíam uma escrita, elas possuíam grandes conhecimentos em astronomia, em matemática, em agricultura, em metalurgia, arquitetura e engenharia, além de técnicas de navegação e metalurgia. Detalhe, detalhe, a gente não deve entender a tribo africana como inferior. A gente tem que entender como povos que foram altamente discriminados durante todo o processo de colonização do homem branco, certo? Colonização e exploração do homem branco, certo? Todas essas sociedades africanas, a gente vai estudar três delas hoje, mas existem várias outras que possuem características particulares que também devem ser respeitadas pela nossa atual cultura. Beleza, gente? Então vamos, a partir de agora, entender um pouquinho como se formou os três principais reinos que a gente vai ver a partir de agora. No reino da Gana, a gente tem umas coisinhas bem interessantes a serem pontuadas. Por que seria interessante? O reino da Gana, ele foi um reino bastante poderoso. Ele se situava ao norte do rio Senegal,
era formado por grandes aldeias, tendo nessas aldeias os grandes anciãos, que os anciãos seriam o quê? Seriam os grandes chefes, seriam os homens mais velhos e que seriam os grandes chefes. O problema do reino da Gana, um problema do ponto de vista histórico, que eu analiso aqui, é que ele não era um Estado centralizado. O que significa dizer que não era um Estado centralizado? Não existia uma organização política, ou seja, um chefe que organizasse toda a sua formação. O que existia na época eram núcleos de poder entre essas aldeias e as cidades. E as relações pessoais das sociedades eram estabelecidas por meio de tributos e laços espirituais e militares. Em que sentido tributos e laços espirituais? Esses estados eles pagavam impostos, que eram responsáveis por manter o equilíbrio do seu chefe com os demais súditos. Como assim súditos? Simples. Quando a gente fala que ele não era um estado centralizado, significava que eles viviam em sistemas quase comunais. Por que quase comunais? As coisas não eram comunais em si. Por que quase? Porque algumas coisas eram de interesse coletivo e muitas outras coisas eram de interesse particular. Como a gente já sabe, o reino da Gana, como ele não formou um império propriamente dito, ele não formou um império, ele possuía características individuais. E essas características individuais começam com as religiões animistas. O que é isso? Muita gente acha que o reino da Gana, alguns historiadores pensavam anteriormente, que o reino da Gana se desenvolveu uma religião islâmica, por estar próximo ali da parte de Israel, juntamente com a parte do Egito, que, para quem não lembra, o Egito é na África. Só que não, eles eram animistas. O que significa isso? Significa dizer que eles pertenciam a religiões de caráter não específico, ou seja, eram aquelas religiões que acreditavam em deuses, acreditavam em aspectos humanos, ou seja, eles tinham um Deus para cada coisa. Um outro ponto interessante é que o ouro era a sua principal fonte de riqueza, gerava grande interesse nos povos árabes. Um aspecto bom também é que eles mantinham relações comerciais. Por quê? Porque era propícia ao comércio e essa troca. Um outro ponto importante que eu não posso deixar de mencionar é que esse comércio aqui vai ser importante para que o reino da Gana ele vá anexar territórios. Como assim anexar territórios? Porque, tipo assim, gente, vamos lá. No século IV depois de Cristo e no século VII, Gana vai atingir seu esplendor e uma riqueza tão grande que eles vão começar a conquistar impérios, principalmente o sudoeste da África, e esses impérios eles começam a ser anexados através de pequenas guerras internas, guerras essas que não tiveram tanta repercussão, até porque o poder financeiro era muito grande. E quando o comércio dos árabes se intensificou, Gana instituiu-se como uma controladora de comércio e de exportação através do meio de taxas. Isso fez com que eles, durante 7 séculos, dominassem vários reinos na África. O problema é que, como a maioria deles possuía muitas riquezas, no século XVI, no finalzinho do século XVI, eles começaram a ser invadidos por povos europeus e tiveram seu império desfragmentado, certo? Com relação ao Império de Mali, a gente pode citar umas coisas bem interessantes. A sua estrutura de liderança ela vai começar com Subjata Keita, que vai ser um dos principais reis da época, principalmente a partir do século VI, certo? Século VI. E ele vai ser um dos principais responsáveis por dividir o império em províncias, onde vai nomear governadores e administradores. O Império de Mali ele também vai ser interessante porque ele vai conquistar, antes da invasão dos portugueses, certo? O Império da Gana, certo? Ele vai conquistar o Império da Gana. Ele era mais rico que os ganenses? Não. Ele não era mais rico do que esse reino aqui. Porém, o que vai acontecer? Como ele tinha mais poder militar, ele acaba conquistando os galenses. E através dessas conquistas, ele acaba desfragmentando em pequenas províncias. A partir disso, ele vai criar novas rotas comerciais para o comércio do ouro
que tinham estruturas para que os viajantes se alojassem, se alimentassem de forma mais segura. Ele vai criar, com a prosperidade do Império, um grande centro cultural e comercial na cidade de Tambucha, que seria essa daqui, uma representação, certo? E nessa cidade de Tambuca ele vai implementar grandes feiras que vão ser responsáveis pela diversidade comercial, certo? E pela compra e venda de escravos africanos. Professor, é aqui que começa o escravismo? Não. O escravismo começa um pouquinho antes, mas aqui é que vai existir uma pequena comercialização, certo, de escravos africanos. E através dessa comercialização é que os europeus começam a invadir literalmente o território da África, se sentindo donos do poder, né? Um outro aspecto interessante é que seus habitantes eles vão praticar a agricultura e a pecuária, agricultura de subsistência, principalmente em alguns locais, porque eles acreditavam que essa agricultura de subsistência eles vão ser importantes para manter a economia e a cultura. Professor, porque a agricultura de subsistência se eles comercializavam? Porque alguns povos não comercializavam. Em que sentido? Eles faziam parte do mesmo império, mas como ele não era um estado centralizado, não tinha como você dizer que a agricultura era uma base da economia. Não, a base da economia deles era o ouro. A agricultura era de subsistência e muito que era colhido era aproveitado por eles mesmos e os excedentes eram levados para a prática do comércio. A pecuária, a criação de gado, também era muito importante porque eles viviam da carne seca, o que não era a mesma coisa da agricultura. O que era excedente eles levavam para o comércio, certo? Os reis africanos de origem Mali, eles, diferentemente dos reinos da Gana, eles eram de origem muçulmana. O que é que isso significa? Assim como todo muçulmano, eles faziam as peregrinações à Meca, eram extremamente respeitados pelos sultões do Egito e eles possuíam duas formas de governo. No centro havia um controle total e direto da economia. Na periferia havia o que a gente vai chamar de protetorados, que eram territórios de países que ficavam bem aos centros e que eram formados em estados independentes e que geralmente eram subordinados ao poder central, certo? E ao fim nós temos as províncias, que eram comandadas pelos governadores que ficavam ao redor dos centros e das periferias. Diversos conflitos internos e os ataques estrangeiros, assim como aconteceu com Gana, que facilitou a sua conquista pelos malis, vão ser responsáveis pela decadência do império, principalmente com a invasão dos Tambês e do Império de Sonangai, ok? O reino de Yorubá, nosso próximo reino, certo? Ele possui características bem interessantes também, gente. Em que sentido? Diferentemente dos outros dois reinos, o reino de Yorubá, ele formou cidades e estados. Eles possuíam grupos de uma língua formada por pequenos reinos independentes e vão manter trocas comerciais e mercantis entre si, principalmente porque havia uma legitimidade política, embora a maior parte deles fossem de outras origens, mas como o reino Yorubá em si, eles possuíam uma legitimidade política, mas eles não formaram um império, como Mali e Gana. Em que sentido? Eles eram cidades-estados, então não havia centralização. Se não havia centralização, eles não formavam um império, certo? Geralmente elas se desenvolveram no que hoje a gente chama de Nigéria, na atual região da Nigéria. Eles vão sofrer influência de outros reinos, principalmente do reino de Beguim, onde as aldeias ficavam submissas à autoridade de um rei, independente do tamanho que tinha, certo? Eles ficavam justamente esperando os comandos do rei, certo? Nós temos uma hierarquia, uma sociedade patriarcal dividida por dois laços. A agricultura era uma atividade predominantemente masculina e as mulheres ficavam as atividades domésticas, como cuidar dos filhos, colheitas e alimentos, artesanatos e essas coisas. E isso a gente vai chamar de sociedade patriarcal.
o pai é quem dá as ordens. Essa sociedade, nessa sociedade, os laços de parentesco eram extremamente importantes e geralmente era quem estabelecia os vínculos de sangue, quando não eram por casamento. Ou seja, o que vai acontecer, assim como acontecia no Brasil, era o pai quem dava os comandos de quem as filhas poderiam ou não casar e manter matrimônio, certo? No início do século XIX, certo, as invasões de povos Funali, juntamente com apoio dos europeus e posteriormente com o domínio dos europeus, o reino Yorubá acabou entrando em declínio e posteriormente, já no século XX, acabou sendo conquistado pelos povos britânicos, ou seja, pelos ingleses. Um aspecto interessante da cultura africana é que elas deixaram marcas muito fortes aqui na sociedade brasileira. Em que sentido? A sua diversidade que chegou aqui no Brasil e que acabou se firmando desde o início da escravidão, ela vai formar uma complexa teia de arte e sociedade, onde as suas manifestações estéticas, através das esculturas, através dos adornos, através das estátuas e principalmente de suas máscaras, elas vão nos trazer extremas raízes para os nossos ancestrais e para a cultura local. Por exemplo, quando a gente fala nas máscaras de Egungun, de origem iorubá, está relacionado aos aspectos da espiritualidade. Quando eu digo que a sociedade africana ela vai deixar uma diversidade e uma arte, é que cada uma dessas manifestações elas tem um sentido. Em que sentido eu estou tentando dizer isso, gente? Cada escultura, cada cerâmica, cada adorno que os africanos usam, ele tem um sentido. E muitas vezes esses sentidos eles não são entendidos pela cultura que nós vivemos. Por isso que muitas vezes as religiões de origem africana, principalmente o candomblé, a Umbanda, elas sofrem muitos preconceitos, porque as pessoas não entendem o que cada um daqueles ritos, cada um daqueles instrumentos, cada um daquelas esculturas, cada um daquelas máscaras representam e acabam associando isso a coisas malignas. Porém, não é assim que funciona. Toda e qualquer religião deve ser respeitada, principalmente no aspecto artístico. Quando a gente fala no aspecto artístico, não estou sincronizando a arte africana apenas no aspecto religioso, mas em todo o seu aspecto cultural. Existem estátuas na África que muita gente não conhece os seus significados. E por não conhecer a grandeza de seus significados, a grandeza do seu acervo histórico, acaba fazendo juízo de valor que nem sempre está associado. Então, qual será a nossa compreensão? É entendermos a importância da arte africana para a cultura brasileira, onde, a partir dessas raízes, nós temos um conjunto de matrizes que devem ser respeitadas, ok? Gente, ó, nós temos uma pequena atividade aqui, certo? Nós temos uma pequena atividade aqui. Eu quero que vocês realizem essas atividades das páginas 473, 479 e 90. Vocês devem responder no livro ou no caderno, enviarem para esse e-mail até o dia 1º de maio. Quem não tem livro, pede para o colega tirar foto, eu vou até reforçar isso no grupo. Tirem foto, coloquem no grupo para que os colegas que não têm livro possam fazer. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Continuem se cuidando e até a próxima.